Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, como vocês estão? Uma excelente quinta-feira para todos vocês. Obrigada, Raquel. Deu uma mudadinha ontem no cabelinho. Acho que agora eu quieto. Bom dia, pessoal. Façam todos um excepcional dia, um excelente dia para todo mundo, para nós. Declaro que essa quinta-feira vai ser cheia do amor, da graça, do favor do Senhor. Declaro um renovo sobre as nossas mentes nessa manhã. O Senhor vai nos renovar, vai nos restaurar. Amém? Vai trazer ao nosso coração tudo aquilo que nós anseiamos e desejamos. A paz que excede todo entendimento. Enquanto a galera vai entrando, vamos compartilhar a live? Vai aí no aviãozinho, ó. Compartilha essa live. Partilha aí com umas 5 pessoas. Uma turma boa. Quem você quer que esteja aqui conosco. Oxe, o negócio não tá apertando? Pronto. Compartilharam? Quem compartilhou, me dá um joinha. Me dá um joinha quem compartilhou. Joinha quem compartilhou. Deixa eu trocar a música aqui. Ser o dia. Aí sim, joinha, joinha. Muito bem. Gente. Oh, muito bem, Bruna. Isso aí, gostei de ver. A Bruna mandou para 9. Meus queridos e minhas queridas. Valeu, galera. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o coração. Ó, Bianca, Carol, você vende algum curso? Não, Bianca, eu não vendo nenhum curso. Eu já vendi com o Pablo o curso que é a base de tudo, a plataforma. A gente tem esse curso há um tempo atrás. Só que hoje a gente usa ele muito como bônus de outros cursos, sabe? Mas eu estava pensando em fazer algo. Tava conversando com o Thiago Rocha, de desenvolver um método e criar alguma coisa. Vamos ver se vem aí, se esse ano sai. Eu acho que vai ser muito especial. Eu conto pra vocês. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo. Ó, a Rayane, a base de tudo é linda. Vocês queriam um curso meu? Vou fazer uma pergunta. Se eu fizesse um curso, seria para falar sobre o quê? O que vocês queriam aprender comigo? Me conta. O que vocês gostariam de aprender comigo? Mães poderosas. Eu compraria. Família. Nossa, Pamela, é isso que queima no meu coração, viu? Famílias, casamento. Ó, se liga, Orlando. Um abraço, amigo. E essa Disney. Isabela ontem tava pedindo pra ir pra Orlando.
Ela pede duas coisas, pra ir pro resort e pra ir pra Orlando. E ela é tão bonitinha, gente, assim, igual hoje cedo. Eu acordei ela, dei banho nela pra ela ir pra escola. E aí, a hora que eu tava enxugando ela faz isso direto, tá? Eu tava enxugando ela. Ela falou assim, mamãe, vamos orar pelo pessoal do Sul? Aí eu falei, vamos. Ela, então você começa. Aí eu oro, aí depois ela ora. Hoje ela orou pelas mulheres que estão sem marido, que perderam os maridos. Muito fofinha. Bíblia, casamento, filhos, organização, criação de filhos. Muito bem. Gostei da sugestão de vocês. Não, ela é demais. Semana passada, não, há uns 3 dias atrás, a gente tava brincando de roda, né? De girar. Tinha uma amiguinha dela aqui com a babá, e aí a gente pegou nas mãos pra brincar de girar. Aí eu perguntei, eu falei, Bela, qual música de ciranda, né? Qual música de roda você quer cantar? Ela falou assim, eu quero orar pelo pessoal do Sul. Ai, gente, eu me emociono. Eu quero orar pelo pessoal do Sul. Eu acho que é porque ela tá vendo a movimentação, né? Eu não sei se vocês lembram, semana passada eu mostrei que eu tava começando a organizar. Olha o jeito que já tá pronto. Eu já poderia mandar, só que eu tô esperando. Eu tenho que terminar de olhar o dos meninos pra ver se. Como é que eu viro a câmera aqui? Ah, deixa eu virar aqui. Pra ver se dá pra colocar mais alguma coisa. Mas ó, tá tudo separadinho. Ó, eu coloquei assim, ó. Roupas infantis femininas, tamanho 12 e 18. Tá tudo ajeitadinho. E aí ela tá vendo toda essa movimentação, né? Ela foi, eu acho que não postaram. Ela foi com a gente lá na plataforma, ela e o Miguel. Ela ajudou a colocar as coisas dentro do caminhão. Ela ajudou a organizar os sapatos. Uma fofa. Aí tá, né? Ela falou, quero orar pelo pessoal do Sul. Ela botou todo mundo pra orar, gente. Todo mundo. Todo mundo. Até as visitas. Ai, ai. Mulher sábia. É isso aí, gente. Amém. Que Deus envie um método pra mim. Eu recebo. Eu recebo. Na verdade, ele já tem, né? Eu preciso botar em prática. Mas vamos lá. O que eu quero compartilhar com vocês hoje? Eu quero compartilhar sobre o renovo do nosso coração. E eu acho que tem muito a ver com o que está acontecendo na nossa nação. A Bela tem 2 anos... 2 anos e 9? Maio, junho, julho. 2 anos e 10, né? 10 meses. Quando vai ter imersão? Calma, gente. Calma. Eu acho que, pensa, né? Se tudo que tá acontecendo afeta uma criança de 2 anos, alcança o coração de uma criança de 2 anos, e eu tenho usado disso para ensinar a bondade e a generosidade para eles. Me perdoem, mas é algo que tem mexido muito com o meu coração. Na escola a gente também vai fazer o projeto com as crianças, eles vão escrever cartinhas para mandar e eles também vão selecionar algumas coisas para fazer doação. Eles organizaram, sabe, toda a logística para poder arrecadar doações e mandar lá para a plataforma, né, para a gente poder encaminhar. E então, pais, essa é uma grande oportunidade, sabe? Para vocês ensinarem a bondade e a generosidade para os seus filhos. Mostre algumas cenas para eles do que tem acontecido lá. E permita que isso comova o coração deles, mas não só o deles, o de vocês também.
Alguém perguntou, os meninos também são assim? Então, a gente só começou as doações aqui em casa por causa do Benjamin. Eu comentei, né? Eu falei assim, olha, a mamãe queria que vocês separassem algumas coisas pra gente doar. E assim, tava na hora de dormir. Ele levantou, ele foi na sapateira dele e ele tirou, eu acho que uns 10 pares de sapato, porque ele é o que mais tem. Porque vem do Lorenzo, né? Vem sapato do Lorenzo e eu acabo comprando hora ou outra sapatos pra ele também, né? Porque ele não precisa ficar só usando as coisas do irmão. Então eu faço a logística disso, faço a gestão. E começou por causa dele. Então eu creio que essa é uma oportunidade maravilhosa pra gente ensinar generosidade e bondade para os nossos filhos. E eu não sei vocês, mas as pessoas que eu tenho conversado, eu sinto que as pessoas estão, de certa forma, abatidas. Muitas pessoas estão comovidas por tudo que está acontecendo. É como se nós estivéssemos de luto. É como se a nossa nação estivesse de luto. E eu creio que é um tempo para o Senhor renovar o nosso coração. Eu não sei quantos de vocês aqui na live também têm vivido ou sentido isso. Se você tem vivido, se você tem sentido isso, eu queria que vocês compartilhassem comigo esse sentimento de... É uma angústia, é uma tristeza. Isso, Thalita, a energia está baixa, é como se a energia estivesse baixa. Mas eu creio que realmente é a dor, né, gente? É a dor de uma tragédia. Tragédias acontecem pelo mundo inteiro, mas quando acontece com o nosso povo, mexe muito com a gente. E eu creio que em todas as coisas, nós devemos tirar aprendizados disso. Se você não tem sentido nada, eu oro para que o Senhor tenha compaixão de você. E assim, meu desejo é que você urgentemente se coloque aos pés do Senhor diante dessa situação. Porque o seu coração provavelmente tá duro demais. Tá duro demais por não ter compaixão com as outras pessoas. Agora, se você tem se comovido, se você tem sentido essa dor e se você tem ajudado, eu creio que nós devemos aprender também com tudo isso. Aprender a como sermos generosos. Hoje eu fiquei meditando em algo. A Isabela colocou umas pulseiras no braço e o Miguel pediu uma para ela. E ela não quis dar de jeito nenhum. E eu fiquei conversando com ela e falei, filha, você tem que ser generosa. Você é generosa. Eu não falei, você tem que ser. Eu falei assim, você é generosa. Você é generosa, minha filha. Compartilha com ele. Olha quantas você tem. Ele só quer essa daqui. E ela não tava assim, de jeito nenhum. Não queria de jeito nenhum. E aí eu fui conversando. Eu falei, filha, não combina com você. Eu uso muito essa expressão com os meus filhos. Quando eles têm um comportamento que não é o apropriado para quem eles são, para a identidade deles, eu sempre falo. Esse comportamento não combina com você. Para que eles saibam que é o comportamento e não quem eles são. E ela, assim que ele saiu de perto, que ele ficou chateado, aí ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu vou compartilhar com ele. E vou pedir perdão para ele. E eu falei para ela, falei, filha, muito bem, você é generosa. Eu reforcei, parabenizei. E por que eu tô contando isso? Porque às vezes você não aprendeu a generosidade desde pequeno ou desde pequena. Talvez você não foi instruído nesse caminho, nessa palavra. Pode ser uma simples pulseira, mas às vezes você aprendeu que você deveria, você estava brincando com o brinquedo, você deveria entregar
aquilo pro amigo porque ele queria brincar. Entende? Sabe quando duas crianças estão brincando? Aí elas começam a brigar por causa do brinquedo. E aí a mãe vem, vai, tira a mão do brinquedo da mão do menino e dá pro outro. Você tem que compartilhar, meu filho, daqui. Você tem que dividir. Daqui. Compartilhar não, dividir, que a galera fala, né? Você tem que dividir, tá aqui, agora é a vez, dá pra ele. Mas nem sabe o que tá acontecendo direito. E aquela criança, o que ela aprende? Talvez a criança tinha acabado de pegar o brinquedo, talvez a criança, né, tava no tempo dela brincar e ela vai aprendendo errado sobre o que é compartilhar, sobre o que é ser generoso, sobre o que é ser bondoso. Então, às vezes você foi instruído dessa forma. E enxergue nas circunstâncias à sua volta a oportunidade de desenvolver virtudes, de desenvolver princípios de valor. E eu creio que tudo que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade de desenvolvermos princípios de valores, de doarmos aquilo que nós temos de bom, né? O dia que eu fui separar os sapatos lá na plataforma, eu falei para as meninas, eu falei assim, nossa, essa função aqui é difícil. Por quê? Chega algumas coisas que não estão em bom estado. E eu falei, você determinar o que pode ir, o que não pode ir, lembrando que está num estado de calamidade, é muito desafiador. Então, não dê aquilo que você jogaria fora. Mas é aquilo que ainda seria útil para você, mas não vai te fazer tanta falta agora. E eu creio que isso é uma oportunidade muito grande de sermos generosos e ensinarmos a generosidade para os nossos filhos. E eu creio que esse é um tempo de renovar o nosso coração. Lá em Lucas 11:34 diz assim, os olhos são a candeia da alma. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Lucas 11:34. O que está falando aqui? Os nossos olhos são a janela da nossa alma. Ele está falando, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente todo o seu corpo estará cheio de trevas. Sabe por quê? Porque o nosso coração, o que tem dentro do nosso coração não consegue ficar escondido. Aquilo que nós cremos e acreditamos no nosso coração é aquilo que nós viveremos. E aquilo que há no nosso coração não consegue ficar em oculto. Isso vai ser resplandecido, isso vai ser transmitido através dos nossos comportamentos, através dos nossos olhos. Ó, a Lud, oi, amiga, um beijo. A Lud agora é minha vizinha, gente, tá pertinho de mim. Tá achando que você vai receber uma visita aí hoje, viu? Eu te mando mensagem. Ai, ai. As crianças estão super felizes da Lud ter vindo pra cá. Porque tem a Liz, né? Então eles vão se divertir muito. E então, assim, gente, tudo em nós vai refletir aquilo que de fato. Ô, amigo, o Senhor é contigo, viu? Que bom, parabéns, viu, pela mudança, pela nova fase. Daqui um pouquinho a gente chega aí, viu? Vou botar eles pra trabalhar, tá bom? Um beijo. Então, os nossos olhos, as nossas falas, as nossas atitudes, elas são uma janela aberta. É como se fosse uma... Sabe quando você abre a janela da casa? E... Obrigada.
Sabe quando você abre a janela da casa e qualquer um que passa ali pode ver lá dentro? Por quê? Porque você permitiu que a luz entrasse. E quando a luz entra, ela revela aquilo que estava oculto. Então, por mais que a pessoa tente disfarçar as verdadeiras intenções do seu coração, em algum momento isso será revelado. Através... Por quê? Porque ninguém consegue... Vocês já viram aquela história assim? Ah, é porque eu não gosto de gente falsa. Tem gente, na verdade, que acha que todo mundo é falso, né? Ô, gente, eu tenho uma dó de quem vive assim. Se você é um desses, eu tenho compaixão de você. Porque é muito pesado viver desse jeito, achando que todo mundo é falso, sabe? Eu sinto que isso é meio que coisa de criança. Simplesmente se você sente que, não bateu com alguém, só deixa a pessoa pra lá, vai você pra lá, outra pessoa pra cá e tá tudo certo. Mas não tem como ficar oculto por muito tempo o que é a verdadeira intenção do coração de uma pessoa, ou qual é a verdade daquilo que a pessoa tem acreditado. Por quê? Nós viveremos aquilo que o nosso coração acredita. Se você tem bons olhos, significa que você tem um bom coração. Se você tem maus olhos, significa que é a essência do que está ali dentro de você. E deixa eu falar para vocês, o coração, ele é gerenciado por nós mesmos. Ó, alguém colocou, a verdade sempre vem à tona, isso mesmo. Só que sabe o que é o problema? As pessoas, elas ficam muito preocupadas com os outros e esquecem de si mesmas. A gente fica muito preocupado se o fulano, se a Beltrana é falso, é fingido, e esquece do seu próprio coração. De como que tá o seu próprio coração. Então, se às vezes você tem vivido, e eu sei que nós temos vivido dias de angústia, dias de tristeza por tudo que aconteceu, mas eu quero também trazer isso para nossa vida, pela forma como temos vivido. É necessário que a gente pare e reflita o que nós temos alimentado dentro do nosso coração. O que você tem alimentado dentro do seu coração? O que você tem alimentado? Quais palavras você tem alimentado ao seu próprio respeito? Palavras de vida? Palavras de paz ou palavras de morte? Porque o problema não é quando você fica simplesmente travado no ponto se o outro é verdadeiro ou falso. Mas você não está olhando para dentro do seu próprio coração. Dentro da sua própria essência. Dentro da verdade que você tem carregado. Então, às vezes, as palavras que você tem profetizado sobre si mesma são palavras de morte. Que a sua vida é ruim. Que você não tem dinheiro. Que você tem medo. Gente, tem gente que acha bonito falar que tem medo. Ah, não, porque eu tenho medo de altura. Ou eu tenho medo de barata. Sabe? Isso não pode ser normal pra nós. Não pode ser. Ai, Carol, mas é só falar que tem medo de barata. Ok, mas se você fala que, sei lá, tenho medo lá de barata. Não é só sobre o medo da barata. Porque provavelmente em várias outras coisas na sua vida, você tem o mesmo comportamento. Exatamente. Susan, em Jó fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, o que você tem alimentado dentro do seu coração? Porque às vezes essas têm sido as palavras que você declara sobre você todos os dias. Quando você acorda, ai, mais um dia.
Ai, mas um dia. Ou senão você fica, nossa, mas a minha vida é difícil demais. Gente, eu me peguei nesse pensamento. Por quê? Eu confesso que a minha vida é um pouco desafiadora. Um pouquinho, né? Hora ou outro tem situações assim. Parece que a gente vive numa tempestade constante há um bom tempo. E aí eu parei e falei assim, mas por que eu tô declarando isso sobre mim? Que a minha vida é assim? Por que eu tô declarando que a minha vida é assim? Se eu começo a declarar somente isso, eu vou acreditar nessas verdades. O meu coração vai acreditar nisso. O meu coração vai acreditar que a minha vida é isso. E aí eu virei para outra face da circunstância e falei assim, olha o quanto eu sou abençoada, olha o quanto eu sou favorecida. O Pablo te coloca em constante agito. Nossa, essa expressão é perfeita. É em constante agito, exatamente. E eu sou uma pessoa, eu sou o oposto dele. Eu gosto de ficar em casa, eu sou muito reservada, sabe? Eu gosto de me conectar com as pessoas, mas eu também gosto de ficar no meu espaço. Eu sou muito reservada, gente. E eu sempre fui uma pessoa muito certinha, muito correta, sabe? Assim, na linha, na regra, na risca. E eu casei com um homem que é disruptível, que não fica na zona de conforto. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ele me impulsiona, ele me incentiva e eu tenho muito orgulho de tudo que ele faz. Só que se eu não permito que a minha mente seja renovada, se eu não permito que a minha mente seja renovada diariamente, a minha natureza, ela sempre vai me puxar para esse lugar de murmuração, de reclamação. Entende? Para esse lugar de desconforto. E, gente, não há ninguém com quem nós podemos aprender mais do que o Senhor Jesus. Jesus passou por tantos desafios. Jesus passou por tantas circunstâncias. E Jesus nunca murmurou. E Jesus nunca reclamou. Que Ele seja a nossa principal referência. Que os nossos olhos estejam voltados para Ele. Porque tudo que Ele fez foi por amor a nós. Então que Ele seja a nossa principal referência. E olha o exemplo que Ele nos dá. Tá passando pela dificuldade? Louve. Tá passando pelo desafio? Adore. Exalte ao Senhor. Que Ele seja o seu seguro. Que Ele seja o seu socorro bem presente em meio à tribulação. E se você... Gente, eu gosto de falar muito sobre a minha história. Porque esse é meu testemunho. Mas nós crescemos de uma forma muito rápida, muito grande. E isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Mexeu com o Pablo, mexeu comigo. Porque a gente não foi preparado para isso, naturalmente, né? E se eu tivesse ficado puxando o freio de mão, que é o meu natural, da minha natureza, talvez o meu marido não tivesse voado voos que ele já voou. E por que eu tô falando isso? Porque por mais difícil que seja,
eu me coloquei nesse papel, nessa situação, de orar ao Senhor para que a minha mente fosse renovada, para que o meu coração fosse alinhado ao dele tanto do meu marido, ao dele tanto do Senhor. Porque se o meu coração não fosse renovado e alinhado, eu ficaria sempre nesse estado de estagnação, nesse estado de angústia. Entendem o que eu quero dizer? Se você não renovar o seu coração diariamente, você não vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Nós vivemos aquilo que o nosso coração acredita. Você vive aquilo que o seu coração acredita. Então, a minha pergunta hoje para vocês é: quais são as palavras que você tem declarado sobre a sua própria vida? E quais são as palavras que você tem declarado sobre a vida daquelas pessoas que estão ao seu derredor? Do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus pais? Quais palavras você tem declarado? E deixa eu te falar, às vezes seu coração tá tão contaminado, tá tão corrompido, tá tão desgastado, que essas palavras saem sem você ver. Que essas palavras de morte, que essas palavras que ferem, que machucam, elas acabam saindo sem nem você ver. Palavras que vão gerar ferida. Eu lembro de um dia que o Lourenço era menor, acho que ele devia ter uns 7 anos, e eu sempre fui muito cuidadosa com as palavras. E um dia eu falei assim, ele tava assim, tava uma beleza. E aí eu falei assim, nossa filho, para de ser chato. Ah, pra quê? Pra quê? Ele ficou tão chateado. Ele começou a chorar, não chorar de gritar, né? Ele chorou e eu falei, o que foi? Ele falou assim, a senhora me chamou de chato. E eu pedi perdão pra ele, eu falei, meu filho, me perdoa, você não é chato. A sua atitude está me incomodando. A forma como você está se comportando está me incomodando nesse momento. A mamãe está pedindo para você parar e você não para. Mas esse é um exemplo simples de como as nossas palavras podem ferir o coração das outras pessoas. Ainda mais se forem aquelas pessoas que têm você em uma grande estima. Geralmente as pessoas que mais nos ferem e nos machucam são as pessoas que a gente mais tem em grande estima. São os pais, são os filhos, o marido. Que o outro que fala lá de você, ele nem sabe quem você é. Ele nem conhece a sua história. Mas aquilo que aquela pessoa próxima fala te machuca. Agora, quando você tem a consciência de que ninguém dá aquilo que não tem e que as pessoas transbordam aquilo que está dentro delas, a boca fala daquilo que o coração está cheio, a palavra diz que um coração alegre formoseia o rosto. Você entende? Isso é uma chave poderosa. Isso é uma chave poderosa. Por isso que eu sempre falo para vocês, se vocês querem experimentar algo novo no casamento de vocês, um renovo no relacionamento de vocês, no relacionamento com o filho de vocês, não adianta a gente ficar falando e murmurando do estado que está. Não adianta ficar escrevendo aqui, ó, porque o meu marido fez isso e aquilo, não adianta. Não adianta. O que adianta é você cuidar do seu coração. É você cuidar do seu coração. Porque se você cuidar do seu coração, isso vai mudar os seus comportamentos e os seus comportamentos
vão alcançar o coração das pessoas à sua volta. As suas falas, a sua postura. Então, uma dica, Carol, então significa que eu não posso pontuar nada que não esteja legal. Não, gente, não significa isso. Significa que o seu inimigo não é a pessoa. Entende? A sua fala não deve acertar a pessoa. Mas a sua fala tem que ser para o comportamento. Nós temos que entender por definitivo que aquilo que a gente fala são palavras poderosas. São palavras proféticas. Então aquilo que você crê, aquilo que você diz, tem um poder extraordinário de gerar morte ou de gerar vida. Então, se você precisa tratar algo em relação a um comportamento dos seus filhos, fale, por mais que você não consiga ver, fale a respeito do comportamento e não de quem eles são. Entende? Se o quarto do seu filho tá uma bagunça, não entre dentro do quarto e fale assim: nossa, meu filho, como você é bagunçado! Você é muito bagunceiro. Nossa, que bagunça que você faz. Uai, se a mãe do próprio filho fala isso, ele vai acreditar em quê? Que ele é bagunçado. E aí ele vai crescer bagunçado. Mas não bagunçado só no quarto. Ele vai crescer bagunçado com as finanças dele. Ele vai crescer bagunçado com os relacionamentos dele. Ele vai crescer bagunçado em tudo que ele botar a mão, vai ser uma bagunça. Uai, se a minha mãe falou que eu sou bagunçado, se a minha mãe falou que eu sou preguiçoso, se a minha mãe falou que eu sou mentiroso, pode parecer uma diferença tola, mas não é. Quando você afeta o problema, quando você alcança o problema, os meninos, eles estão tendo umas verruguinhas. E eu não sei quem já teve, quando você tem uma verruga, como que tem que ser? Você, por exemplo, tem uma verruguinha aqui, você passa a vaselina em volta e coloca o remédio na verruga para matar ela. Se você não passar a vaselina, você vai machucar aquela pele que tá boa. Então você tem que proteger essa pele que tá em volta e colocar só onde tá aquilo que você quer eliminar. Você quer eliminar a bondade, a verdade, o caráter no coração dos seus filhos? Porque se você quer eliminar isso, se você quer eliminar a generosidade do seu filho, se você quer eliminar a verdade dele, vá nele, vá direto nele. Entende? Dá um lockout, bem assim, ó. Nele. Que pronto, sucesso. Você vai ter conseguido com êxito e com sucesso destruir no seu filho aquilo que você almejava tanto que ele desenvolvesse. O foco não é esse, o foco é aquilo que precisa ser eliminado. É a verruguinha que precisa ser eliminada. E se você fizer direitinho todos os dias, daí uma semana ela não tá lá mais. E ela não volta. Porque você eliminou com sucesso. Você protegeu a área e eliminou só aquilo que precisava ser eliminado. Entende? Qual é o nome, gente? Eu não sei. É qualquer remedinho que você chega na farmácia e pede remedinho pra verruga. Pra matar verruga.
Então há uma diferença muito grande quando você fala você é um mentiroso e quando você diz. É uma diferença, parece que não tem diferença, mas tem não, parece que não tem muita diferença na fala, mas tem uma diferença enorme e gigantesca na consequência que essa fala produz. Então há uma diferença muito grande quando você diz para essa criança que ela é uma mentirosa, que ela é uma bagunceira, que ela é uma preguiçosa, porque às vezes você fala isso ali no ímpeto, né, na raiva, na explosão. Você vai e fala, pá! E acha que isso vai comover a sua criança. Não, isso não vai comover, isso vai enterrar o talento que ela tem. Isso vai afetar a pele toda em volta, a pele que tá boa e saudável. Tá prontinha ali, ó. É uma terra que tá prontinha para florescer. Uma sementinha que tá prontinha para germinar. Aí você vai lá e mata essa sementinha. Então há uma diferença muito grande quando você fala isso e quando você fala, filho, você está falando a verdade? Não, mamãe, não estou falando a verdade. Pois é, meu filho, esse comportamento combina com você, porque você é um menino verdadeiro. Eu confio naquilo que você fala. Filho, esse quarto condiz com quem você é? A bagunça que está nesse quarto, e eu já te pedi para arrumar, você não arrumou, condiz com a pessoa organizada, com um bom gestor de recursos que você é? Filho, temos coisas para fazer. Vamos definir aquilo que é prioridade. E aí, quando a criança fizer, você louva com ela, exalta com ela o fruto do trabalho. Aí, às vezes você pode achar que é besteira, né? Mas não é. Não é besteira. É uma diferença sutil, mas que faz um resultado gigantesco. Carol, mas eu não sei como fazer. Pondere. Pode falar assim com o marido também? Por favor. Por favor. Por favor. É a principal pessoa, porque é a primeira pessoa que a gente quer atacar, né? Mas aquilo que nós cultivamos com as nossas palavras é aquilo que nós vamos colher. E eu queria muito trazer isso para vocês. Não somente em relação às pessoas que estão à nossa volta, mas também em relação a nós mesmos, ao nosso próprio coração. Então, se você, assim como eu, por tudo que aconteceu, que tem acontecido, tem se sentindo angustiado e triste, eu creio que é o tempo da gente começar a se posicionar. A se posicionar para que o Senhor renove o nosso coração e para que as nossas forças sejam renovadas. Então eu desafio você que por causa da tragédia tem sentido isso, essa tristeza, essa angústia. Eu convido você para que você tire um tempo com o Senhor e peça para que o Senhor te renove. Para que o Senhor renove as suas alegrias. Para que o Senhor renove a alegria daquelas pessoas. Para que em meio ao caos, para que em meio à dor, elas experimentem uma paz que excede a todo entendimento. E em relação ao que você tem vivido, pare de declarar palavras de morte sobre você. Para de declarar que você não consegue, que você não é boa. Quando eu treinava com a Lud, gente, a gente fez algo, eu percebi algo, eu tive uma experiência. Porque enquanto eu treinava, eu falava assim,
Ai, eu tô morrendo. Eu tô morrendo. E aí um belo dia a gente caminhando e eu, nessa sensação de tô morrendo, nossa, meu Deus, e eu verbalizava isso. Eu falei, tá errado, eu não tô morrendo, olha aqui, eu tô ativando o meu corpo, eu tô trazendo saúde pro meu corpo. Como assim eu tô morrendo? Eu estou vivendo. O meu corpo está vivo, mais do que nunca. O meu corpo está sendo preparado para que eu viva grandes coisas. Por que eu tô declarando, eu tô indo contra o meu próprio corpo? Por que eu estou declarando essas palavras de morte? E foi quando, né, virou até um bordão, né, de tô vivendo, eu tô vivendo, eu tô vivendo. Na hora que da dor ali, que me vinha aquela vontade de gritar, eu tô morrendo, eu gritava, eu tô vivendo. E isso mudou por completo a minha perspectiva em relação à atividade física. Carol, significa que a gente não pode ser realista? Não. Porque não tem como fugir da realidade. A gente sabe da realidade. Você sabe que o seu relacionamento tá um caos. Você sabe que as suas finanças não estão do jeito que você gostaria. Você sabe que você não está vivendo a plenitude de tudo aquilo que você gostaria. Você sabe. Ninguém precisa te falar. Muito menos você mesma precisa ficar reforçando isso. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que se posicionar em relação àquilo que você deseja alcançar. Em relação àquilo que você deseja viver. E começar a verbalizar, a declarar. Na hora que o pensamento vir, ou na hora que a palavra vier, você mesma corrija o que você disse. Se vier aquela vontade de falar, nossa, mas eu não sou feliz, declare, eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Comece a vigiar aquilo que sai da sua boca. Você vigia aquilo que você fala. Você vigia os pensamentos que você tem ao seu próprio respeito. É um posicionamento. É ser intencional e parar de ser vítima da própria vida. É parar de acordar todos os dias e falar assim, ai, mais um dia, meu Deus do céu. Não! Acorda pra vida! O que precisa ser mudado? E você vai ver que à medida que você for fazendo isso, vai ficando muito claro pra você. Ó, a Simone falou, um abismo chama outro abismo. Isso mesmo, porque se você já acorda desse jeito, você não vai conseguir enxergar nada à sua frente que te permita qualquer tipo de mudança. Agora, se você tem consciência, e deixa eu te falar, uma das coisas mais poderosas que existe é a consciência. Porque depois de ver, meus amigos, não tem como desver. Então vocês que estão aqui, depois de ouvir isso, não tem como fingir que não sabe. Era melhor que vocês não estivessem aqui. Sabia? Se for para ouvir tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui e não trazer e colocar em prática, era melhor que não tivesse. Agora, se você sabe que aquilo que sai da sua boca tem poder, as suas palavras têm poder, é um tempo de mudança, é um tempo de se posicionar, é um tempo de você se levantar e falar assim, não, eu vou viver uma realidade diferente, por mais que eu não consiga ver, por mais que eu não consiga enxergar. É como se você estivesse numa tempestade e você está dentro de um carro e está caindo uma forte chuva. Só que você não liga o para-brisa. É para-brisa, né, gente? Você não liga. Você quer dirigir com as gotas de água caindo ali, com aquele vento, com aquela chuva, com aquela tempestade. Você não enxerga nada. Mas essa é a realidade, você diz para si mesmo. Mas é assim que tá a minha condição financeira? Mas é assim que tá o meu relacionamento? Como que isso vai mudar? Como que eu vou fazer a chuva parar? Não depende de mim.
Não depende de mim fazer a chuva parar. E aí você para o carro e fica parado, esperando que a chuva passe. Limpador do para-brisa, isso mesmo, muito obrigada. Agora, quando você liga o seu limpador, e mesmo que você esteja em meio a uma tempestade, com o limpador funcionando, com o limpador clarificando e removendo aquelas gotas de água, você consegue não ficar parada e nem estagnada. Não parar no tempo, não parar na vida, mas você consegue. E posso te dizer, quando você estava na estrada, alguém aqui já viveu isso, gente? De estar na estrada e em um determinado momento você vê a chuva parar, uma divisão. Assim, você vê a divisão exata da chuva, onde o asfalto tá molhado e o asfalto tá seco. Vocês já viveram isso? Eu já vi muito isso. Eu viajava muito com os meus pais quando eu era criança. Então a gente já viu muito isso e era muito legal, porque num determinado lugar o céu estava tampado. E coisa de segundos, de forma tão perceptível, o céu estava aberto. Você entende o que o Senhor quer nos ensinar hoje? Mesmo que seja devagarzinho, mesmo que seja ali na tempestade a 10, 30 por hora, ligue o limpador, remova aquilo que não é verdade sobre você e continue avançando e continue prosseguindo de tal forma que de repente essa chuva vai cessar, o tempo vai mudar, porque você não se conformou com a tempestade, você não se conformou com aquela realidade. Você sabia que aquela tempestade era passageira. Agora, um dia pode ser que essa tempestade passe, ela vai passar. Só que se você ficar parada, estacionado, ela vai demorar muito mais para passar, porque você está ali na tempestade. Agora, se você continua andando, dando um passo de cada vez, continua andando, você vai sair muito mais rápido da tempestade. Vocês entendem o que eu quero dizer? A nossa vida funciona assim. Todos estamos em uma tempestade. Todos estamos em uma tempestade. E o que você tem declarado sobre você? Quais verdades você tem declarado sobre você? Eu sei que não é fácil declararmos coisas boas ao nosso próprio respeito. Porque ainda mais quando a gente está numa situação muito ruim e muito caótica, parece que a gente está sendo falso com a gente mesmo. Nossa, mas essa não é a verdade. Nossa, mas essa não é a realidade. Só que se você continuar crendo naquilo que para você é a verdade, porque às vezes aquilo não é a verdade, aquilo é simplesmente um tempo, um estado, uma fase que vai passar. Entendem? Vai passar. Não se esqueça desse exemplo que eu dei, de você com seu carro em uma tempestade. Vai passar. Não vai chover para sempre e eternamente, mas é você que vai determinar o tempo que você vai ficar nessa tempestade. Se você vai ficar com o carro parado, esperando ela passar, ou se você vai continuar prosseguindo. Por que você vai ficar parado? Porque você não quer ligar o para-brisa. Não é porque a tempestade está forte demais, é porque você não quer ligar o para-brisa. Às vezes é porque você nem tem. Às vezes é porque seu limpador de para-brisa tá tão ruim. Por quê? Porque você não deu manutenção. Você não cuidou do seu coração. E às vezes você não tem nem as ferramentas necessárias para fazer aquilo que precisa ser feito.
Então hoje eu tô trazendo aqui para vocês as ferramentas necessárias. A ferramenta necessária é cuidar do nosso coração. Declare aquilo que Deus diz ao seu respeito. Hoje eu falei para Bela e eu confesso que foi um pouco assim, eu não sei explicar. Eu falei para ela assim, eu falei, filha, você sabia que você é muito amada? Fale isso todos os dias para os seus filhos, todos os dias. E eu fiz uma pergunta, eu falei, filha, você é muito amada, sabia? Quem é a pessoa que mais chama no mundo? Pra ver, né, se a sementinha começou a ser plantada ali. E aí ela falou, a mamãe. Aí eu falei, a mamãe? Quem é a outra pessoa? Ela falou, o papai. Aí eu falei, filha, você é muito amada pela mamãe, você é muito amada pelo papai, você é muito amada pelos seus irmãos. Mas existe uma pessoa que te ama mais do que tudo e todos. Existe uma pessoa que te ama mais do que o papai e a mamãe te amam. Ela ficou assim, ela ficou meio desconfortável, assim. Falei, quem é essa pessoa? E ela não sabia falar. E eu falei pra ela, falei, filha, Jesus te ama mais do que todo mundo. Jesus sofreu por você, Jesus se entregou na cruz por você. E ela ali nos seus 2 aninhos, talvez ela não tenha ainda entendido plenamente isso. Mas eu comecei a declarar essa palavra na vida dela. E eu vou fazer isso com mais constância, com mais frequência. Sabe por quê? Porque assim como ela tem pedido para orar pelo Sul, eu sei que essa palavra, que foi fruto de um testemunho que ela viu, essa palavra também vai encontrar verdades no coração dela. E é isso que eu quero falar para vocês, pra gente encerrar nossa live. Existe alguém que te ama mais do que tudo. Existe alguém que tem bons pensamentos ao seu respeito. Existe alguém que desceu da sua glória, da sua majestade e se fez homem assim como eu, assim como você. Existe alguém que morreu em um madeiro, que foi pregado em um madeiro por nossa causa. E sabe, uma das coisas que mais me impressiona em Jesus, eu sei que a morte de cruz é algo muito sofrido. E mas muitos também morreram da morte de cruz. Mas o que mais me impressiona é Jesus nunca ter pecado. É Jesus ter descido da sua glória por amor. Por amor. Então, meu desejo é que hoje vocês acessem esse amor. E se você ainda não acessa, que haja um clamor no seu coração. Jesus, me mostra esse amor. Aonde está esse amor? Sabe por quê? Por mais que você não consiga ver, por mais que você não consiga enxergar esse amor na sua vida, ele é uma ferramenta disponível para você, para que gere transformação e mudança na sua vida. O amor de Jesus por você. Essa é a maior ferramenta e a mais poderosa de todas para gerar transformação e renovar o nosso coração. Se você não conhece esse amor, se você não acessa, se você não sente esse amor, o meu desejo é para que você tenha essa experiência. Eu oro para que você viva essa experiência de um amor verdadeiro, de um amor puro. Saiba, eu vou falar para Bela, assim como eu vou falar para vocês, assim como eu falei para Bela. Vocês são amados e amadas. O nosso Salvador pagou um alto preço por você. Por amor, para que você tivesse vida, e não só vida, mas vida em abundância. Acredite nessa verdade. Não acredite na verdade dos comportamentos. Não acredite na verdade dos seus pecados e das suas falhas. Esses são comportamentos. Acredite na verdade de quem Cristo diz que você é.
Porque à medida que você crê na verdade de quem Cristo diz que você é, os seus comportamentos serão transformados. Os seus comportamentos serão transformados. É uma consequência. Então saiba que você é filho, filha, amada, ansiado, desejado, esperado pelo seu Pai. O Senhor se alegra na sua presença. O Senhor se alegra na sua presença. Comece hoje a declarar a verdade sobre você. E eu quero desafiar vocês para que vocês sejam prudentes naquilo que a gente fala, naquilo que a gente fala. O desafio hoje, gente, só hoje. Amanhã é outro dia. Hoje, eu desafio você a ser vigilante. Vigilante com os seus pensamentos e com as suas falas, porque às vezes você nem para ouvir, para reparar, para perceber. E pode ser que vocês se assustem. Pode ser que você se assuste. Se for preciso, pega um papel e uma caneta ou abre o bloco de notas e anota. Quando vier aquele pensamento, quando vier aquela fala que não condiz com quem você é. Pode condizer com o seu estado, mas com quem você é não condiz. Então eu creio que hoje é dia de criar consciência. Consciência. Sabe como que na atividade física a gente tem um resultado melhor e mais rápido? Quando você desenvolve a consciência corporal. Então você está fazendo um agachamento. Se você só fizer o agachamento, provavelmente você vai fazer errado, você vai se lesionar. Agora, quando você faz o agachamento pensando no músculo certo, que precisa ser ativado de forma intencional e consciente, os resultados acontecem ainda mais rápido. Vocês sabiam disso? Então hoje é um dia de consciência, de desenvolvermos consciência. Então, se for preciso, pega o papel e a caneta, anota. Gente, é só hoje que eu tô pedindo pra vocês fazerem isso. Vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem fazer isso, gente? Só hoje. Pega o bloco de notas, anota. Chamou seu filho de bagunceiro. Vai lá, pega o bloco de notas. Chamei meu filho de bagunceiro. Entendeu? Ah, pensei que eu sou... Nossa, como eu sou burra. Tem gente que acha o máximo falar isso sobre si mesmo. Acho que é descolado, cool, eu acho. Anota lá. Falei que eu sou burra. E ao final do dia, pega essa lista e analisa. Analisa. E à medida que você estiver olhando para ela, você vai falar assim, ó. É esse o alimento que eu tenho comido. É essa comida que eu tenho comido. É isso daqui que eu tenho colocado para dentro do meu corpo. É isso daqui que eu tenho colocado para dentro da minha mente. É isso daqui que eu tenho colocado para dentro do meu coração. Você gostaria de comer lavagem? Você gostaria de comer comida podre? Eu creio que ninguém aqui faz isso. Mas é o que você tem comido todos os dias. É disso que você tem se alimentado todos os dias. Permanecendo no estado que você está. Eu quero ler com vocês aqui o Salmos 33, pra gente finalizar. Vocês vão topar fazer o desafio, gente? Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês vierem aqui assistir a live comigo, a gente fazer essa live uma vez por semana e só ficar aqui, não vai gerar grandes frutos. Se a gente não fizer tarefas, se a gente não colocar em prática, não gera grandes frutos. Vocês já ouviram uma parábola que fala sobre o semeador que jogou semente, umas caíram à beira do caminho, as outras caíram entre os espinhos.
As outras caíram entre as rochas, num solo rochoso. Já ouviram? O que acontece? A única semente que frutifica é aquela que cai no solo fértil. É aquela que cai em um solo que está disposto a frutificar. Então, se você vem e só ouve, pode ser que dê até frutos por um tempo. Mas logo esse fruto vai entrar em esquecimento. Então, a gente tem que praticar um ato, uma tarefa. Porque senão se torna, Fabrícia, palavras ao vento. E eu garanto para vocês que vocês vão ficar assustados com essa lista no final do dia. Salmos 33 diz assim: regozijai no Senhor, ó vós justos, pois o louvor é agradável para os retos. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério e com um instrumento de 10 cordas. Cantai a Ele uma nova canção, tocai habitualmente com grande júbilo, porque a palavra do Senhor é certa e todas as suas obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Sabe o que é o interessante? Davi, se vocês lerem Salmos, vocês vão ver que Davi, ele estava em um estado de depressão. Aqui em Salmos 4, eu acho, ele fala, tá na minha outra Bíblia ali. Em Salmos 4, ele fala que ele chora durante toda a noite. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala que ele chorou toda a noite e que ele faz o seu travesseiro acordar encharcado de lágrimas. E olha que interessante, essa Bíblia aqui é a King James. Essa é a King James de estudo, 1611. E olha que interessante, mesmo em meio à aflição, mesmo sendo perseguido pelo seu próprio filho, mesmo ele sendo perseguido pelo seu próprio filho, mesmo em meio a uma gigantesca angústia, gigantesca tristeza, Davi adorava o Senhor. Davi glorificava o Senhor. Davi enxergava as suas ferramentas. E então olha que interessante o que ele está falando. Pela palavra do Senhor os céus foram feitos e todo o exército deles pelo fôlego de sua boca. Ele está declarando as palavras do Senhor. Cara, eu não sei como declarar coisas boas ao meu respeito. Aqui é a ferramenta poderosa, ó. Essa é a melhor de todas. Ele reúne as águas do mar juntamente como um monte, ele ajunta os abismos em depósitos. Que toda a terra tema ao Senhor, que todos os habitantes do mundo fiquem perplexos com ele, porque ele falou e foi feito. Não precisava nem ler mais nada. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Olha isso daqui, gente. Porque ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou-se. Vou ler de novo. Ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou-se. Presta atenção. Vocês já viram um vídeo de um menininho que pega uma plantinha? Eu vou ver se eu até acho esse vídeo para postar. Ele pega uma plantinha e ele fala coisas boas para essa. Ele pega duas, né, plantinhas. Tem o do menino, tem esse vídeo desse menininho, tem uns outros vídeos. Um teste que ele fala coisas boas para uma plantinha. É tão bonitinho. Ele fala assim: você é linda. Ai, como você é maravilhosa. Ah, você quer comer um pouco do meu achocolatado hoje? Todos os dias ele fala coisas boas para essa plantinha. E essa plantinha floresce, cresce, fica linda, essa sementinha. E para uma outra sementinha, ele só fala coisas
ruins, sua feiosa bobona. Essa planta não frutifica. Essa planta não frutifica. Gente, olha o que a palavra diz. Ele falou e foi feito. Ele comandou e firmou. Ponto. Aquilo que você fala, aquilo que você decreta, assim será. Assim será. Vocês entendem isso? Assim será. O Senhor traz o conselho dos pagãos. O Senhor traz o conselho dos pagãos a nada. Ele faz com que os artifícios dos povos não tenham efeito. O conselho do Senhor permanece para sempre, os pensamentos do seu coração para todas as gerações. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo o qual ele escolheu para a sua própria herança. O Senhor olha do céu, ele está vendo todos os filhos dos homens. Do lugar de sua habitação, ele contempla todos os habitantes da terra. Ele forma seus corações da mesma maneira. Ele considera todas as suas obras. Não há rei salvo pela multidão de um exército. Um homem poderoso não é liberto por muita força. Um cavalo é uma coisa vã para a segurança. Nem livrará ninguém por sua grande força. Eis que o olho do Senhor é sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que esperam em sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para manterem-se vivos na fome. Nossa alma espera pelo Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo, pois nossos corações regozijará nele, porque nós confiamos no seu santo nome. Que a tua misericórdia, ó Senhor, seja sobre nós, à medida que tivermos esperança em ti. Aquilo que declaramos, assim será. Amém? E eu sinto falar mais uma coisa para vocês. Se você tem se sentido abatido, abatida, angustiado, angustiada, venha para a palavra, leia a palavra. Leia Salmos, um capítulo por dia. A gente podia fazer um desafio de ler Salmos. O que vocês acham? De lermos Salmos juntos. Eu comecei a ler Salmos ontem. Acho que eu tô no 4, no 5, no 6. Sabe por quê? Porque às vezes o seu coração vai estar tão angustiado e tão abatido que não vai ter conversa com um amigo, não vai ter sair para fazer nada que você curte, não vai ter, às vezes, nem um louvor ou uma canção que vai alegrar seu coração. Mas ler a palavra é um alimento para o nosso coração. E fazer isso diariamente gera transformação em nós. Topa, topa, topa? Vocês topam mesmo? Vocês topam mesmo? Então eu vou pensar em algo pra gente começar a fazer. Vou ver quantos tem, vou me organizar pra gente fazer. Vocês topam mesmo, né? E aí a gente faz um desafio de ler Salmos. Fechou? Combinado? Então tá. Então tá bom. Então estamos combinados. Então hoje é um dia de criar consciência. Recapitulando. Hoje você vai prestar, alguém chegou depois e falou assim, eu perdi a tarefa. Recapitulando, a tarefa do dia é: hoje é um dia de consciência, é de você criar consciência em relação àquilo que você fala, as verdades que o seu coração acredita. Quais são as verdades que o seu coração acredita? Então, o que sai da sua boca para as outras pessoas? O que sai da sua boca em relação a você mesmo? Quais pensamentos ficam aqui e você permite que sejam verdadeiros? E é tudo, eu quero que vocês prestem atenção em tudo aquilo que é negativo, em tudo aquilo que gera morte, em tudo aquilo que gera paralisia, tá? E anotar, fazer uma lista dessas coisas. Eu estou desafiando vocês a fazerem isso hoje, mas eu sugiro que vocês façam por mais tempo.
Porque eu creio que vai ser meio que assustador a gente perceber e ter consciência daquilo que está nos paralisando, daquilo que está nos sugando, nos puxando, tá? Então hoje é o dia da consciência. E eu vou desenvolver esse desafio pra gente ler Salmos juntos. Por quê? Porque quando você tira algo, você precisa colocar outra coisa no lugar. Então, no momento que a gente começar a criar consciência daquilo que tem gerado morte e começar a arrancar esses comportamentos, essas falas, a gente vai precisar colocar outra coisa no lugar. E o que a gente vai colocar? Palavras de vida eterna, que vão inundar o nosso coração, que vão aquecer a nossa alma, que vão forjar o nosso caráter e nos preparar para uma grande missão e uma grande batalha. Combinado? Fechou? Então tá bom. Dia da consciência, isso mesmo. Gente, um dia maravilhoso para vocês. Que vocês percebam muitas coisas aí. Que hoje seja o dia da faxina, fazer uma limpeza aí. Que tudo que esteja em oculto seja revelado. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo aquilo que está oculto vai ser revelado e você vai se assustar. Porque às vezes você acha que você é uma pessoa boazinha demais. Não, o negócio aí tá feio. E isso tem te impedido de crescer, avançar, prosperar e se sentir uma filha amada. Como o Senhor te criou para ser. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E a gente vai se falando, tá bom? Beijo. Dou notícia nos stories para vocês. Tchau, tchau.